Hoje eu vou te mostrar como deve ser o seu primeiro contato com a cliente, o que você deve falar e o que você não deve falar na hora que ela te chama para pedir o orçamento, para você conseguir aumentar as chances de conversão e fazer com que essa potencial cliente vire de fato sua cliente. A aula de hoje vai te ajudar muito a saber como levar essa conversa desde o primeiro contato até o fechamento de fato, tá bom? Então, se você quer saber como fazer isso, continue assistindo essa aula. Prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Sabrina Damasco, sou maquiadora profissional há 10 anos, professora de maquiagem há 7 anos e aqui o meu objetivo é te ajudar a viver de maquiagem ganhando R$ 4.000 por mês ou mais, atendendo apenas 2 vezes na semana. Então vamos lá para a aula de hoje porque o conteúdo está incrível. Gente, o que acontece? Muitas vezes você tá ali divulgando, mostrando seu trabalho e querendo que a cliente te chame, querendo encher sua agenda, querendo atender, começar a fazer muitas maquiagens, mas a partir do momento que o seu conteúdo chama a atenção da cliente e ela resolve te chamar para pedir o orçamento, você trava. Você não sabe o que fazer, como agir, o que falar. Às vezes você responde do jeito que você sabe ali responder a cliente e a cliente fala: ah, tá bom, eu vou ver e te chamo. Qualquer coisa eu te aviso de novo. Você já ouviu essa frase da sua potencial cliente alguma vez? Provavelmente isso é alguma falha de comunicação, você não está sabendo ali levar essa conversa da maneira correta para aumentar as chances de conversão, né, de verdade, assim, de fazer a cliente fechar com você mais rápido, né? Porque se ela te chamou, se ela entrou em contato com você, é porque ela já tem interesse no seu trabalho, né? Ela já viu a sua maquiagem em algum lugar ou ela foi indicada e isso já chamou a atenção dela. Então, as chances dela fechar com você é muito grande, né? Se você souber levar essa conversa para a direção certa, as chances de conversão são grandes, né? Ela já tá ali na metade do funil, então você já atraiu ela, agora ela já te chamou e você precisa fazer ela descer mais um pouquinho pro final do funil, que é quando ela realmente te contrata e fecha com você. Então aqui hoje eu vou te ajudar a enxergar o que você pode fazer para melhorar, tá? E se você tá cometendo algum erro, que te ajude a não cometer mais esse erro e daqui para frente aumentar muito mais as chances de fechamento de cliente, tá? Vamos lá então. Gente, o que acontece? Quem faz as perguntas ali no começo da conversa, quem faz as perguntas é quem manda na conversa, tá? Eu deixei isso aqui bem destacado, porque quem faz as perguntas manda na conversa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a cliente te chama, você não deve só responder o que ela tá te perguntando. Tipo assim, a cliente te chamou e falou assim: oi, quanto que é a maquiagem? E aí você vai e fala: oi, a maquiagem é tanto. Entende? Se você responde sua cliente desse jeito, com certeza você tá deixando passar muitas clientes que poderiam estar fechando com você e não estão. Justamente porque você não sabe fazer as perguntas certas e não sabe levar essa conversa, tá? Porque respondendo dessa maneira, você não passa confiança, você não passa credibilidade, você não passa autoridade nenhuma e ela não sente que é uma oportunidade fechar com você. Então ela vai te avaliar simples e puramente pelo preço. E a gente não quer cliente pelo preço, né? A gente tá aqui, eu tô aqui passando conteúdo para vocês dia após dia justamente para fazer a gente conseguir aumentar o valor que a cliente tem sobre a gente para que a gente consiga melhorar a qualificação da nossa cliente. Então assim, a gente não quer clientes que fechem pelo preço. Então, desde o primeiro atendimento, precisa ser um atendimento que é transparente na questão de mostrar que você entende do assunto, de que aquela cliente ela é importante para você e de mostrar para ela, fazer ela entender que não fazer com você é uma oportunidade que ela está deixando passar. E é isso que essa conversa deve mostrar. Deixa eu arrumar aqui. Então, o que acontece? A gente deve
você deve fazer as perguntas, porque quem faz a pergunta é quem manda na conversa. Mas você precisa saber levar essa conversa numa direção que vai te ajudar a fechar. Então você vai levar essa cliente até o momento do fechamento. Então aqui o que acontece? Você precisa ser proativa, então você precisa fazer as perguntas e mais do que isso, você precisa fazer as perguntas certas. Você não pode simplesmente sentar ali e responder a cliente na correria só o que ela quer saber, tá? Você precisa ser proativa, não responder e esperar. Ai, quanto que é a maquiagem? Ai, a maquiagem é tanto. Ah, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. E você fica ali esperando a cliente te chamar e resolver fechar com você por uma ajuda divina. Isso pode acontecer? Deixa eu arrumar aqui. Eu não tô centralizada, tá me dando agonia. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas percebe que nesse meio tempo você está deixando escapar muitas clientes que poderiam já ter fechado com você e você não fechou pura e simplesmente por não saber levar essa conversa, né? Então você precisa fazer as perguntas. Faça as perguntas, tá? Se coloque ali no lugar de alguém que está interessada e o seu objetivo ali é fazer com que a cliente feche com você. Então você precisa demonstrar esse interesse, tá? Então tá bom. Ó, é preciso fazer as perguntas certas. Já comentei isso com vocês. Em cada pergunta que a cliente te responde, você vai usar isso como um gancho para fazer novas perguntas e conseguir analisar e entender se essa cliente que te chamou é a sua cliente ideal, né? Se ela está qualificada para prosseguir com o fechamento ou não, ou seja, se ela é a sua cliente ou se ela não é, se ela tá ali preparada para descer o funil e ir para o fechamento ou não. Por quê? A partir disso aqui, a gente precisa entender que você já precisa ter clareza sobre quem é a sua cliente ideal, quem é a cliente que você quer atender e quem é a cliente que não quer atender, porque aqui nesse nível, eu suponho que você já entenda que você não deve atender todo mundo, que você não tem que fechar todas as clientes que te chamam, você não tem que dar desconto para aquela cliente fechar com você, você não tem que diminuir o seu preço, você não tem que fazer tudo para fechar ela, porque se ela não é qualificada dentro ali do perfil da sua cliente ideal, você já tem que descartar nesse primeiro contato. Esse primeiro contato, ele serve justamente para você fazer esse filtro e entender se ela se qualifica ou não dentro do perfil da sua cliente ideal. Então, é para isso que servem essas perguntas, tá? Então, você já tem ali o seu perfil muito bem definido e quando ela te chama, você vai fazendo essas perguntas e ela vai te respondendo e a partir das respostas você vai entendendo se ela tá dentro do seu perfil ou não. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, se você tá ali fazendo as perguntas e ela não tá... Vamos, né, ter um exemplo aqui. Ela não tá demonstrando interesse em responder as suas perguntas. O que isso quer dizer? Sabe quando a cliente ela te chama e você tá ali, tal, perguntou o nome dela, tal, tá se mostrando interessada, tá querendo colher informações para saber se o seu serviço, a sua maquiagem é o que vai conseguir de fato ajudar ela. Então você tá ali dedicada, levando a conversa, sendo profissional e tal, e você vê que ela tá meio que sem paciência, tipo assim, ela te responde de qualquer jeito. Ou ela fala assim, não, mas eu só queria saber o valor mesmo. Não, eu tô fazendo uma pesquisa e eu queria saber quanto é que é. Porque geralmente esse tipo de cliente, ela quer só saber o valor. Quer saber o valor, ela não quer passar informações, ela não tá interessada. Então, você vê que ela tá meio que de saco cheio te respondendo ali, mas querendo só saber quanto que você cobra. Muitas vezes, isso é curioso, tá? É pessoa curiosa. Ela não tá querendo de verdade fechar com você e amou a sua maquiagem e tá ali, né, tentando criar um vínculo ali pra entender se você é de fato a pessoa certa e tal. Não, ela só quer saber quanto que você cobra,
você vai ser mais uma ali na lista, porque quando esse tipo de cliente chega até você, pode ter certeza que você não é a primeira que ela tá chamando e nem vai ser a última. Ela tá basicamente fazendo uma lista ali para ver quem é que cobra mais barato, quem é mais vantajoso ali para ela. E se você percebe isso, você já sabe que esse tipo de cliente vai te dar trabalho, ela vai te dar dor de cabeça, porque se ela tá querendo saber o preço, ela provavelmente vai chorar, ela vai pedir desconto. E não sei se vocês têm a mesma experiência que eu tenho, no sentido de tipo, a cliente que mais chora, a cliente que mais pede desconto, a cliente que mais fica ali, né, resmungando, é a cliente que mais dá trabalho. No atendimento mesmo. É a cliente que reclama de tudo, é a cliente que fica procurando defeito onde não tem, que é a cliente pé no saco, sendo bem sincera no português, bem claro. Então, se você tá notando esse padrão de ser uma pessoa que tá mais curiosa e querendo saber o preço do que tudo, você já descarta esse tipo de cliente, você já percebeu ali que ela não é a cliente ideal para você, que ela não é a cliente que você quer atender. Você sabe que ela é uma cliente que vai dar dor de cabeça durante o atendimento, então você já passa, né? E esse filtro, você ter essa noção, é muito esclarecedor assim pra gente, porque muitas vezes a gente demanda muita energia, a gente senta, a gente conversa, ela manda referência, você analisa a referência e tal, e não sei o que, e na hora que você fala realmente sobre fechar, ela não fecha, ou ela chora, ou ela, né? Então, tipo assim, isso já te poupa muito tempo, você não precisa gastar toda essa energia tal, querendo fazer de todo jeito que a cliente feche com você, e isso não te estressa e te ajuda a não perder a razão. Porque a partir do momento que você perde a paciência, que você fica nervosa, que você responde ela de um jeito grosseiro, você perdeu a razão. Você tá ali como profissional, então você precisa passar sempre, independente do que aconteça. Você é a autoridade naquele assunto, então você não pode nunca perder a razão. Vamos usar um exemplo prático aqui. Se você fosse uma funcionária, pra gente não fugir muito do nicho, vamos pensar que você é uma recepcionista de um salão de cabeleireiro, por exemplo, tá? Então você é uma recepcionista de um salão de beleza, então você é uma empregada do salão, você foi contratada, né? Então você é funcionária do salão. E aí apareceu esse mesmo tipo de cliente, aquela cliente que enche o saco, aquela cliente que é só curiosa, que não tá querendo saber do seu trabalho, que não tá te respondendo com clareza, que você percebe que é uma cliente mal educada muitas vezes, né? Então, você sendo funcionária do salão e esse tipo de cliente te liga ou te manda mensagem querendo marcar um horário com qualquer um que seja o outro profissional do salão, você sabendo que você tem um chefe, que tem as regras da empresa ali que você tem que seguir, você vai xingar a cliente? Você vai perder a paciência com ela? Você vai ser grossa, ser mal educada com a cliente? Você sendo funcionária do salão? Você não vai, porque vamos usar como exemplo esse pessoal que trabalha com telemarketing, por exemplo, que muitas vezes encontra com um cliente no telefone, cliente louco da vida, xingando, falando um monte, falando palavrão, gritando, berrando, e elas ficam, senhor, a gente precisa resolver este problema, senhor, não, tudo bem, não sei o que, não sei o que. Você nunca vai ouvir elas te xingando, você nunca vai ouvir elas perdendo a paciência com você. Às vezes acontece, mas a partir dali você já sabe que ela perdeu o emprego, né? Mas é muito difícil uma cliente, uma pessoa funcionária de uma empresa ter esse tipo de problema com o cliente. Por quê? Porque ela sabe que ela não pode perder a paciência, ela não pode xingar a cliente em hipótese alguma, e se ela fizer isso, ela vai perder o trabalho dela, ela vai perder o emprego. Então, se você como funcionária, você não perde a paciência, você não xinga a cliente, você, independente de como ela fale com você, você vai responder com educação, por que você, sendo dona da sua própria empresa e sabendo que depende única e exclusivamente de você
por que com você vai fazer isso? Sabe? Se você não tem esse tipo de atitude sendo funcionária de uma empresa, de uma outra pessoa, porque você, trabalhando para você, sabendo que tudo ali vai te beneficiar ou vai te ou vai te trazer benefício ou vai te trazer um prejuízo, por que pra você faz isso, entende? Então nunca você deve perder a paciência com a cliente, tá? Por isso que a gente precisa ter um direcionamento através dessa conversa, tá? Então como que essa conversa deve ser? Ai, peraí, meu pé dormiu. Como que essa conversa deve ser? Como que a gente deve levar essa conversa de uma maneira que seja de fato produtiva para você, sabe? Que você consiga analisar e entender se essa cliente é para você ou não. Vamos supor, as primeiras perguntas que você deve fazer, que são perguntas cruciais, você nunca deve passar o orçamento sem antes fazer essas perguntas, ok? Perguntar o nome da cliente, o evento que a cliente vai, o horário que ela precisa sair, isso é muito importante, você precisa saber o horário que ela precisa estar pronta, ok? Tá, ok. Então, essas 3 perguntas primeiro. Você vai perguntar o nome da cliente. Por quê? Porque quando você chama ela pelo nome, ela já começa a ter uma outra impressão de você. É diferente de a cliente te chama e você fala: oi, tudo bem? Fico feliz, obrigada por entrar em contato, vou te mandar o orçamento dos meus serviços. É uma coisa muito formal, muito automatizada. Parece que é uma máquina que está falando com a cliente, né? É diferente de a cliente chamar: oi, queria saber o valor da maquiagem. E você fala: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí ela vai responder o nome e você fala: oi, fulana, tudo bem? Seja bem-vinda. Nossa, fico muito feliz que você tenha entrado em contato. Obrigada. Fico feliz que você tenha se interessado pelo meu trabalho, né? Entendeu? É muito diferente. Ela já começa a se criar um vínculo ali. Isso já chama a atenção dela, tá? Porque é uma coisa que não acontece com frequência. Não é todo mundo que pergunta o nome da cliente e chama ela pelo nome. Então, esses detalhes, por mais que pareça detalhe bobo, eles fazem a diferença, tá? Então, procure sempre perguntar o nome dela e toda vez que você for conversar com ela, chame ela pelo nome. Isso é muito importante. Então, você vai falar: oi, Bia, tudo bem? Nossa, bom dia. Fico feliz que você tenha entrado em contato, né? Chama ela pelo nome, tá? Aqui, pergunte o evento. Isso é tipo crucial, porque muitas vezes tem muita maquiadora que fala assim: olha, eu fechei uma cliente com um preço de maquiagem social e aí na hora que eu fui fazer o atendimento eu descobri que era noiva, né? Se você for pesquisar, se isso nunca aconteceu com você e você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver que muita gente já passou por isso, de fechar uma cliente social e na hora descobrir que a cliente na verdade era uma noiva. Isso acontece por pura e simplesmente falta de comunicação. O direcionamento dessa conversa não foi assertivo de uma maneira que a cliente conseguisse explicar de fato o que está acontecendo ali. Então, isso é um erro do profissional. E a cliente agiu de má fé, ela podia ter falado que era noiva. Ok, mas se você não perguntou qual era o evento, ela não tem obrigação de te contar, né? O mundo é dos espertos ali naquele caso. Então, tipo assim, você tem que queimar todas as pontas soltas para que você consiga passar um orçamento bem direcionado para ela. Isso é bom para ela e isso é bom para você também, né? Ok? Então tá. Você perguntou o nome dela e você perguntou o evento. Aí você vai perguntar o horário que ela precisa sair. Essas 3 perguntas que você precisa ter antes de qualquer coisa, tá? Por que a gente tem que perguntar o horário que ela precisa sair? Porque muitas vezes a gente fala assim: tá bom, qual o horário que você quer marcar? E ela fala assim: eu quero marcar 4 horas da tarde. Aí beleza, você marca 4 horas da tarde. Mas aí na hora que ela chega, ela te fala assim, aí vamos supor, você marcou 4 horas e ela chegou 4h10, né? Porque sempre tem aquela margem de atraso, aconteceu alguma coisa, tal, não sei o quê.
Então você marcou 4, ela chegou 4h10. E aí ela chegou 4h10, sentou na sua cadeira e falou assim: então, eu preciso estar pronta 4h30, tá bom? E você fica tipo: ué, gente, como é que eu vou fazer isso em 20 minutos? Não tem como. Tipo, então, mas a maquiagem demora mais ou menos 1 hora pra fazer. E ela vai falar: ué, eita, mas não, eu não posso sair daqui mais de 5 horas de jeito nenhum. Não, eu tenho que estar lá 5 horas, sei lá. Alguma coisa assim. Isso acontece com muita frequência. E também é falta de comunicação. Quando você vai perguntar o horário que a cliente quer agendar, por exemplo, eu quero agendar tal hora. A gente nunca pergunta assim: que horas você quer agendar? Você tem que perguntar qual o horário que você precisa estar pronta. Ela vai falar assim: eu preciso estar pronta 4h30. Ou às vezes quando a gente pergunta, ela fala assim: a festa começa às 19h. Aí você fala: ok, a festa começa às 19h, mas que horas você precisa sair daqui? Porque a festa começa às 19h, mas se aonde você vai fazer a maquiagem demora meia hora, o horário dela sair é um. Se demora 1 hora de distância, o horário que ela precisa sair é outro. Então, o horário que você precisa saber é o horário que ela precisa sair pra festa, o horário que ela precisa estar pronta. Não é o horário que ela tem que chegar e não é o horário da festa, é o horário que ela precisa sair, porque daí ela vai calcular quanto tempo que ela vai demorar para chegar até o local do evento, tá? Então pergunta sempre o horário que o horário que ela precisa sair. Eu preciso sair às 17h. Aí você fala: ok, a maquiagem demora mais ou menos 1 hora, então a gente pode marcar às 16h ou às 15h45 para ter aquela margem de atraso, tal, não sei o quê, ok? Então, por isso que é tão importante você ter essas informações antes de qualquer coisa, tá? E aí, aqui, peça para ela te chamar no WhatsApp. Esse tópico em específico é para as clientes que geralmente chamam ou no direct do Instagram, ou às vezes te ligam por quem te encontrou no Google, ou pelo Facebook, que às vezes aparece também. Então, assim, é muito mais fácil para você se organizar se você tiver um local só onde você centraliza todas as clientes. Então, independente de onde ela te chamou, você vai levar todas elas pro WhatsApp. Porque se você saber que todas as suas clientes estão no WhatsApp, vai ser muito mais fácil para você ter o controle dos seus horários depois, tá? Então, se ela te chamou no direct, você vai... Você pode fazer essas perguntas até, ou você pode já ir direto. Para você saber mais informações, chama ela pelo nome, porque se ela te chamou no Instagram, você já sabe o nome dela. Você fala: oi, fulana, tudo bem? Para eu te passar o orçamento com mais detalhes, eu mando as informações pelo WhatsApp. Você pode me chamar lá? E aí você manda o seu número, tá? E aqui eu coloquei mais... frisado para você pedir para ela te adicionar no WhatsApp. Por quê? Você vai mandar o seu número e para ela conseguir te chamar, ela vai precisar te adicionar nos contatos dela para conseguir te chamar no WhatsApp. Se ela viu o seu trabalho no Instagram, conversou com você e você passou o seu número e ela se deu ao trabalho de adicionar o seu contato no WhatsApp dela para poder te chamar para pedir um orçamento, quer dizer que ela tá muito dedicada, assim, ela tá muito afim de fechar com você. Porque, querendo ou não, isso é um trabalho extra que ela tá tendo que ter. É como se ela estivesse provando para você que ela quer mesmo fechar com você, de uma maneira simples, assim, sabe? Então, qual é a diferença, por exemplo, se você fala para ela te chamar no WhatsApp e ela só quer saber o preço, se ela é só curiosa, ela não vai se dar o trabalho de te adicionar no WhatsApp para te perguntar, sendo que ela quer só saber o preço, entendeu? Então, se ela te chamou é porque tem grandes chances dela realmente fechar, ela realmente está interessada no seu trabalho, tá? Então, por isso que é interessante que você peça para ela te adicionar no WhatsApp. Na hora de mandar o orçamento, explique para a cliente
Então, ela te chamou no WhatsApp, você fez as perguntas. Quando você perguntou a data, o horário, né? Conversou, chamou ela pelo nome e tal, você vai falar assim: ok, aguarda um minutinho que eu vou conferir na minha agenda se eu tenho horário disponível, tá? Quando você fala isso pra ela, você aperta um botãozinho na cabeça dela de que o seu tempo é escasso. E de fato é. O seu horário, ele é escasso e você precisa mostrar para ela que você não tá ali 100% disponível, pode falar a hora que você quiser que eu vou, sou toda sua. Não, ela precisa te ver como uma profissional que tem uma autoridade e que tem um tempo escasso, porque você pode ter outra cliente para atender no mesmo dia ou um horário muito próximo. Então você precisa falar para ela que você vai verificar o seu tempo, não se mostre totalmente disponível já de cara. Isso vai apertar um botãozinho ali nela que ela vai ficar pensando: nossa, eu preciso, né, ver aqui, tomara que ela tenha um horário disponível, tomara que... Porque ela vai demonstrar, vai aumentar esse interesse nela por você, ok? Então sempre fala isso antes. E aí, né, na hora de mandar o orçamento, você vai explicar para ela que você trabalha de forma personalizada, que o seu atendimento é VIP e exclusivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não trabalha atendendo 2, 3, 4 clientes ao mesmo tempo. Por que isso é importante você falar? Porque se você oferece só o serviço de maquiagem, ou às vezes maquiagem e penteado, as clientes geralmente estão acostumadas com o serviço de salão. E num salão de cabeleireiro normal, as pessoas estão acostumadas a atender várias clientes ao mesmo tempo. Então o cabeleireiro manda o assistente lavar o cabelo enquanto o cabeleireiro está cortando a franja de uma cliente e tem uma outra cliente que está ali esperando com a toalha enrolada na cabeça. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e forma como se fosse uma linha de produção. E isso, querendo ou não, abaixa o valor percebido da cliente sobre o profissional ou sobre o serviço que está sendo oferecido. Quando você fala para ela que você trabalha de forma personalizada, VIP, o seu atendimento é VIP exclusivo, você coloca na cabeça dela que o seu atendimento é diferenciado. Que você não oferece um atendimento de salão, que você não atende 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Então você fala para ela que ela vai sentar na sua cadeira, você vai conversar com ela, vai entender o que ela quer, vocês vão juntas chegar num consenso da melhor produção que vai funcionar para ela naquele evento e você vai atender ela. Às vezes chega uma cliente ou a cliente que vem depois dela e chegou adiantada, vai ficar lá aguardando, mas o seu atendimento, aquele momento é seu com ela. É um atendimento VIP, é um atendimento exclusivo, tá? Isso vai aumentar o valor do seu serviço sob o olhar da cliente e, de fato, vai te mostrar como uma profissional que oferece um serviço diferenciado, que não é linha de produção de salão de cabeleireiro. Isso é muito importante, porque isso valoriza o seu trabalho, ok? Entende que a maquiagem, isso aqui você precisa fazer a cliente entender, né? Que a maquiagem vai ser um instrumento. A maquiagem, ela é um instrumento, não só para melhorar a autoestima, mas também para comunicar a mensagem certa que ela quer passar naquele evento, tá? Naquela determinada ocasião. Logo, você acredita que maquiagem não é só sobre a aplicação de produto ou fazer determinada técnica, que às vezes elas vêm com umas referências muito loucas e nem sabe o que isso significa, né? É sobre entender o que ela quer passar com a maquiagem. Então, isso aqui você precisa explicar para a cliente. Você vai falar para a cliente, falar no sentido de conversando mesmo com ela ali durante o atendimento no WhatsApp, tá? Você vai falar para ela que a maquiagem, ela serve para aumentar a autoestima da mulher e é por isso que ela gosta tanto de maquiagem, mas que no caso de uma maquiagem profissional, que ela vai contratar um profissional para fazer essa maquiagem nela, ela precisa entender que a maquiagem, ela comunica. A maquiagem, ela passa uma mensagem.
Então, tem cores que passam alguma mensagem, intensidade, precisa estar de acordo com a roupa que ela vai usar, com o horário do evento, né, com o local do evento, tudo isso precisa estar em sincronia. E quando você consegue explicar isso para a cliente de forma clara, ela vai entender que você realmente entende do assunto, que você não está ali só para reproduzir alguma técnica que ela viu na internet e quer que você faça. Não é assim que você trabalha. Então, quando você consegue explicar isso para a cliente vai falar: uau, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, a maquiagem comunica alguma coisa. Uma mulher que se maquia e passa um batom vermelho, ela está comunicando alguma coisa completamente diferente da mulher que se maquia e passa um batom nude, ou da mulher que se maquia e passa um batom rosa. O batom rosa comunica uma coisa, o batom vermelho comunica outra coisa, o batom nude comunica outra coisa. Então, antes de tudo, a cliente precisa saber que você, como profissional, precisa entender que mensagem ela quer passar com aquela maquiagem e não só reproduzir determinada técnica. Isso é muito importante, isso vai fazer, você já vai ter subido 3 graus ali no nível de credibilidade e de autoridade, segundo a percepção da cliente. Vocês percebem como isso é diferente? E aí, depois que você explicar isso, você vai perguntar se ela concorda com esse tipo de visão, né? Ou se ela já tinha parado para pensar nisso. Por que você vai perguntar se ela concorda? Porque você vai fazer ela interagir com você. Ela não vai estar ali só ouvindo o que você tem para falar e falar: ai meu Deus, tá bom, vai, manda logo o valor, né? Você vai falar: você concorda? O que você... Porque assim, gente, a gente como profissional, se vocês acompanham os outros conteúdos, vocês sabem que a gente tá aqui a gente acredita em determinada maquiagem. Então você tem o estilo de maquiagem que você acredita. No meu caso é a maquiagem embelezadora, é uma maquiagem com efeito mais natural, é uma maquiagem de realce de beleza, não é uma maquiagem transformadora. Então, para mim, como profissional, na qualificação da minha cliente, é muito importante que ela tenha essa mesma visão que eu tenho sobre a maquiagem. Se ela tá querendo fazer uma maquiagem para ficar parecida com fulana, ou se ela tá querendo fazer uma maquiagem porque, enfim, né, por alguma maquiagem que transforma ela em outra pessoa, porque ela acha que desse jeito ela vai ficar, isso não é para mim. Então, se ela pensa diferente, eu me sinto no direito de demitir essa cliente, de falar assim: olha, eu acho que eu não sou a profissional mais indicada para fazer esse atendimento em você, porque o estilo de maquiagem que eu acredito que eu faço é uma maquiagem assim, assim, assado. Então aqui, quando a gente explica para ela que a maquiagem ela comunica e tudo isso que a gente conversou um pouco mais acima, a gente está abrindo a cabeça dela e tentando entender se ela concorda com você, se ela acredita nesse mesmo estilo de maquiagem que você acredita, né? Então, isso vai fazer ela refletir sobre o que você acabou de falar e isso vai subir mais um degrau no valor percebido, que ela vai ficar: nossa, realmente, né? Aí ela vai falar: eu concordo, realmente, eu não gosto de maquiagem assim, assim, assado. Nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu vou ser uma madrinha de casamento e o meu vestido vai ser assim, então talvez, né, a gente precise ver que tipo de maquiagem vai ficar legal. E aí você vai falar: realmente, a gente vai sentar e vai conversar para decidir a maquiagem que vai ficar melhor para você, sabe? Ela vai se sentir muito mais segura quando você consegue levar a conversa para esse nível, tá? E aí, entenda tudo que ela te respondeu, né? Então ali vocês estão se comunicando, e analise o tipo de maquiagem que passaria essa mensagem que ela quer passar. Então ali você vai entender se ela é tímida, ou se ela é extrovertida, ou se ela é uma mulher mais sedutora, daquelas mulheres que são mais sexys, né, e tal. E você vai colher esse tipo de informação para saber se a maquiagem que ela quer é uma maquiagem que comunica isso, né? E tudo isso você vai explicando para ela. Você vai identificar que tipo de maquiagem teria que ser
para passar essa mensagem para ela. E aí você vai falar, mas a gente vai fazer uma análise de referência também. Então, se você, com certeza você tem alguma coisa que você salvou e aí você pode me mandar e a gente vai analisando, tá? Ali você já ganhou ela, porque nesse momento você ainda não passou o valor da sua maquiagem, mas ela já tá te vendo, tipo assim, como uma pessoa, sabe, outro nível. Eu duvido que se ela pedir o orçamento para outras maquiadoras, eu duvido que alguma outra maquiadora tenha dado um atendimento desse para ela. Eu acho muito difícil, porque geralmente as pessoas não têm esse trabalho de entender a cliente, de filtrar a cliente, de entender se ela é a cliente certa para você e fazer a cliente refletir sobre a maquiagem como algo muito além de aplicação de produto. E então aqui você já ganhou ela. Logo, se o valor percebido que ela tem sobre você é muito elevado pelo grau, pelo nível de conversa que vocês tiveram até agora, ela já imagina que o seu valor, que o valor que você vai cobrar, não é um valor igual das outras pessoas que ela chamou. Entende? Porque se a outra fulana que ela pediu o orçamento mandou o orçamento de forma automática para ela e falou que a maquiagem é R$100, 120, R$150 e você passa o seu orçamento e sua maquiagem é 200, 250, ela vai falar, realmente, eu já imaginava que ia ser mais caro só pelo nível da conversa antes dela me passar o orçamento. Então, se ela tiver esse dinheiro disponível, se isso for uma prioridade para ela, ela vai fechar com você, mesmo que ela se aperte, ela vai falar, não, mas vale a pena, porque ela entende muito do assunto, muito mais que a outra lá que eu perguntei. Eu acho que vale a pena, eu vou ter que fazer com ela. Ela vai pensar assim, entende? E se ela não puder de jeito nenhum, se o valor estiver realmente muito acima do orçamento dela, ela vai falar assim, olha, realmente eu entendo que o seu trabalho é um trabalho diferenciado, eu entendo que você sabe muito do que você está falando, você é muito profissional, já deu para ver pela nossa conversa, mas esse orçamento é acima do que eu tava planejando, do que eu tenho disponível no momento. Mas eu agradeço, entendeu? O jeito que ela vai falar com você, mesmo se ela não for fechar, vai ser te dando autoridade, vai ser falando para você que ela entendeu o assunto, que ela entendeu que você é profissional e numa próxima oportunidade ela vai se esforçar mais para fechar com você, porque ela vai saber que ela vai precisar reservar uma grana a mais, ou ela vai indicar você ainda assim para outras pessoas, porque ela vai falar, nossa, fala com a fulana porque o atendimento dela é surreal e vale a pena. Entende? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu desse mesmo jeito, da cliente falar assim, olha, Sá, eu entendo que você é uma profissional especial, tal, não sei o quê. Infelizmente agora eu não consigo fazer com você, mas numa próxima oportunidade, tal, não sei o quê. Passou, ela não fechou. E aí depois, uma outra pessoa entrou em contato comigo e falou assim, quem me indicou você foi a fulana. A fulana, na ocasião, pediu o orçamento para você, não fechou, acabou fechando com outra pessoa por causa do preço e se arrependeu, ela não gostou. Então ela falou para mim que se fosse para fechar, que eu tinha que falar com você. Então assim, por mais que naquele momento aquela cliente não fechou comigo, ela, querendo ou não, acabou me trazendo um retorno depois, me indicando para uma outra pessoa, para uma amiga. Por isso que a gente sempre deve saber levar a conversa e explicar para a cliente sobre como é a forma que a gente trabalha, sem nunca, ela não vai fechar mesmo, deixa eu responder ela aqui de qualquer jeito, essa cliente, sabe? Porque isso com certeza vai fazer a cliente ficar arredia e ali você já perdeu uma oportunidade de talvez transformar isso numa outra oportunidade da mesma forma que aconteceu comigo, ok? E aí sim, depois de você ter toda essa conversa, levar esse atendimento, fazer essas perguntas certeiras, assertivas para sua cliente, aí sim você vai mandar o orçamento para ela, tá? Aqui eu escrevi um roteirinho que como um exemplo eu vou ler para vocês, mas isso é completamente opcional, né? Mas é a forma que eu acho interessante que você passe o orçamento para a cliente. Então vamos lá. Aí você vai mandar o orçamento para ela.
Você pode escrever, né, ou falar, ó, para fazer esse trabalho exclusivo para você, para que você arrase e mostre a mensagem que você quer passar de forma assertiva com a maquiagem, o valor fica R$200. Nesse valor já está incluso os cílios postiços, que não é opcional. Eu não faço, é 200 com cílios e 180 sem cílios. Não, é R$200 com cílios, ok? Nesse valor já está incluso os cílios postiços e toda a análise que a gente vai fazer, a análise que será feita para chegar no resultado que você quer, ok? Todo esse processo demora cerca de 1 hora, então como você precisa estar pronta às 17, um exemplo, podemos começar às 3h30, contando com a margem de imprevisto e pausa para o café e para a gente se conhecer, né? Para nos conhecermos melhor. Então aqui você está explicando para ela, você percebe que você já falou o valor que você cobra lá em cima, mas você já agregou valor falando que tem os cílios postiços, que tem a análise que vocês vão fazer, que antes disso vocês vão sentar e vocês vão conversar para você entender melhor sobre ela, né? Sobre o que ela quer pessoalmente mesmo, tomar um café e tal. Você já falou o tempo que demora essa produção, então ela sabe que sua maquiagem demora 1 hora, que tem um tempo ali de imprevistos. Então, isso tudo que você falou depois de falar o preço já agregou muito mais valor, né? Ao valor. Ela falou, não, beleza, é R$200, mas tem isso, demora 1 hora, ainda tem o tempo da gente se conhecer. Nossa, realmente, não é só sentar lá e aplicar o produto no meu rosto. Entende? Aí embaixo você vai escrever, o pagamento pode ser por Pix, cartão de crédito, você coloca lá suas formas de pagamento. E aí a chave, para reservar o seu horário, o sinal é de 30%, que no seu caso fica R$105. Aqui é um valor de exemplo, tá? Meu Pix é tal. Posso confirmar seu horário? Maquiagem no dia tal, às 3h30, às 15h30? Entende como a gente falou o valor da maquiagem, mas dando sempre mostrando para ela toda a experiência que ela vai passar, que não é só sentar e fazer a maquiagem. Então aqui eu já expliquei o tempo que eu demoro, eu já expliquei o valor que eu cobro, o tempo que eu demoro, o meu diferencial, que é essa análise, que é a gente sentar, conversar, tomar um café e tal, não sei o que. Quanto tempo demora para fazer a maquiagem? Já falei as formas de pagamento, que ela tem as opções, né, para fazer o pagamento. E já falei para ela também que eu só reservo o horário mediante um sinal, que é de 30%, e no caso dela é tantos reais. Meu Pix é tal, você já deu todas as informações que ela precisa e no final você pergunta, eu posso confirmar seu horário? A maquiagem para o dia tal horário? Vocês percebem como isso é uma coisa que vai muito mais assertiva ali, você conduziu toda essa conversa, todo esse orçamento com a cliente para chegar no final, passar o valor, enriquecer essa experiência e falar para ela. Então, ficou assim, assim, assado, meu Pix é tanto, posso confirmar? Entende? É muito mais qualificado assim para ela do que se ela falar assim, oi, tudo bem? Quanto que é a maquiagem? Oi, fulana, tudo bem? A maquiagem é tanto. Que tipo de valor você passou para a cliente respondendo desse jeito? E ela te perguntou o valor da maquiagem respondendo um story seu no Instagram. Então ela respondeu um story curiosa, querendo saber quanto que é a maquiagem. E você vai lá e fala, a maquiagem é tanto. Se a cliente te pergunta o valor desse jeito e você cobra R$200 na maquiagem, que não é um valor muito barato, né? E aí ela te perguntou lá no seu story, quanto que é a maquiagem? E você fala assim, oi, a maquiagem é R$200. A primeira coisa que ela vai falar é, nossa, meu Deus, que maquiagem cara. Não, é muito caro. Porque ela não viu valor nenhum naquilo, ela só tá vendo o preço. Ela só tá enxergando o preço, ela não tá enxergando o valor. É muito diferente do que você mandar esse roteiro aqui pra ela e falar, explicar e tal, não sei o que. E no final você falar, é R$200, mas tem isso, assim, assim, assado, fora toda essa construção de autoridade que você fez antes. Ela vai olhar esse valor e vai falar, é R$200, mas vale a pena.
A percepção, o valor é o mesmo, é R$200, mas a forma como você falou, a percepção que você passou para ela é outro esquema, entendeu? Então ela vai enxergar isso de outra maneira. É assim que você deve fazer o orçamento com a sua cliente, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, responda de maneira grosseira, responda de maneira ríspida, sem explicar nada, sabe? Desse jeito vai ser muito difícil de você conseguir ter sucesso e conseguir muitas clientes e ter a carreira que você almeja. Não é dessa forma, tá? Isso tudo é estratégia, isso tudo funciona, ok? Então, para e analisa tudo isso. Essa aula ficou longa, né? Eu sei, mas é um conteúdo riquíssimo. Então, se você sentir necessidade, volta a assistir de novo e faça suas anotações, tá? Porque dessa forma eu tenho certeza que vai te ajudar a fechar muito mais clientes, ok? Gente, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se vê na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês também, tá? É isso, desejo muitas clientes fechadas para vocês e coloquem isso em prática, tá? Porque saber disso aqui, que é ouro, isso aqui é ouro, entendeu? Eu nunca falei isso aqui em aula nenhuma aqui no canal. Você saber disso aqui e você não colocar em prática é desperdício total, ok? Então pega isso, coloca em prática e depois me conta se você não vai fechar mais clientes depois de você seguir esse roteiro, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!